Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e o comunismo e todos esses políticos, autoridades, etc., ligados a esse sistema caótico e melancólico. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, da coragem, um juiz internacional, interventor, temente a Deus. Hoje, dia 10 de março do ano de 2025. Repito, 10 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, representando 123 países signatários que representam o Tribunal Penal Internacional. E também a Sura Muçulmana quando consultado. Vendo a mediação de Sua Majestade, Príncipe Regente da Arábia Saudita, o senhor Mohammed bin Salman, ele se prontificou, legado no planeta, a ser a corte da Sura Muçulmana a julgar os crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos universais, porque está já determinado que muçulmano não mata muçulmano, e muito menos ventre muçulmano. Vendo que a justiça em 196 países, todo o corpo jurídico que está estabelecido no clube da ORCRIM, identificado ONU, e todos os seus membros, estão no crime continuado permanente, desde a sua criação, a estabelecer o extermínio, e o objetivo é tomar o petróleo da Arábia Saudita e de todos que tenham petróleo no planeta. Então a intenção da justiça em 196 países é confiscar as reservas de petróleo em qualquer lugar, qualquer país que tenha petróleo. Mas o objetivo maior é as reservas
dos países árabes. Então, o seu representante, o gestor, príncipe, gestor, ele foi empossado como poder moderador, fazendo o julgamento de todos que praticaram e declararam guerra nuclear. Então, se você declarou guerra nuclear, tem bombas atômicas, você tem armamento bélico, está procedendo a matar os seres humanos, e principalmente muçulmanos, judeus, árabes, qualquer cidadão, porque eles estudam toda a manifestação de real fato irrelevantes da aparição divina do Senhor Allahu Akbar, do Senhor Yahushua HaMashiach, do Senhor Jesus, do Senhor Hashem, do Senhor Emanuel. Você pode colocar o nome que você quiser. Eles são estudiosos. Todos são monges. Todos têm que ler o Alcorão. Eles têm que orar todos os dias, asseados, lavar os pés, as mãos, o rosto, se postrar e colocar o seu espírito à disposição do Todo-Poderoso. Muita gente, nas orações, fica nas mesquitas, ou seja, falece lá dentro. Então, este procedimento está em processo. Então, o julgamento de mediação para uma possível rendição de todos os países que declararam guerra nuclear e que não vão ser julgados pela justiça da Europa, não vão ser julgados pela justiça americana, não vão ser julgados pela justiça de qualquer outro país, porque estão todos corrompidos, são corruptos. Eles serão julgados pelas leis da Sura muçulmana. Entenderam? Então, as penas são capital. E a pena capital na Sura muçulmana é a espada do Todo-Poderoso Senhor Allahu Akbar. Decapitação. Para você, quando se apresentar ao Todo-Poderoso, você não poderá entrar porque você está incompleto. Porque você procedeu contra seres humanos. Entenderam? Fui claro? Meu Pix de sobrevivência, oscaranibaltiapano@gmail.com, é meu e-mail. Banco, plataforma, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF, documento que identifica quem vos fala. CPF 510-466-447-34. Plataforma de banco, Mercado Pago. Gratidão. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Tiapano. Escutando Otávio, você diz que não estão preocupados com Ferreira Neto, pois todos os 123 países que tiveram a companhia do general 4 estrelas, 3 vezes consagrado, elite do Exército Brasileiro, que ocupou a defesa em vários países, a defesa do Emilate aos direitos humanos. Estamos agora evocando que nada vai impedir 123 países
que já identificaram o exército da Venezuela queria acudir e invadir o Brasil com suas tropas, conjuntamente com as tropas do México, também do Peru, da Bolívia, a invadir o Brasil, a consagrar esse filho de traidor à pátria, Luiz Inácio Lula da Silva, que é falecido, e aí tem um facsímil, e que já determinamos a detenção imediata. Vocês vão sair todos à base de balas e mísseis. Entenderam? Estou sendo claro? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro na intervenção de 17 países do narcotráfico, estabelecido 10 países nas fronteiras secas do Brasil e 7 países do Caribe. Então, entenda, nós estamos já declarando e determinando a esses parlamentares, filhos de uma... Vocês que estão aí, Alcolumbre, você, dos deputados federais, todos vocês, mercenários, e também os amotinados do Exército da Marinha da Aeronáutica, estamos já procedendo à captura da intervenção em guerra por ter ousado matar civis. Esse exército desse Maduro filha da puta, não adianta pedir perdão da invasão ao território da República Federativa do Brasil, também da mesma forma dessa terrorista, presidente do México, que está mancomunada com o narcotráfico da ELN e das Farc. Então escuta, o traficante filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o teu ministério de 39 terroristas, conjuntamente com esse pleno representantes do parlamento, todos identificados, todos receberam dinheiro da Al-Saidi, e que vocês estão pensando que esta decisão é determinada pelo senhor Trump, que é determinada por algum que tem poder sobre as forças de 123 países e do Pentágono, da NATO e da OTAN. Você pensa que quem manda neles? Quem manda neles é o próprio exército, é a própria coalizão de 123 países da NATO, da OTAN e do Pentágono. Nós estamos para colocar no pelotão de fuzilamento. Pessoal, quero comentar com você aqui uma questão que está se desenhando, e eu estava ouvindo um bate-papo entre alguns juristas aqui, aonde o que está se desenhando é uma possível, preste atenção, extradição do ministro Alexandre de Moraes para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está sendo processado. Isso é uma realidade. Isso aqui não é ficção, não é que sonho se isso acontecesse, não. O Alexandre de Moraes pode ser extraditado para os Estados Unidos e cumprir cadeia lá, caso seja condenado em todas essas acusações. O que eu acredito que o negócio para ele é o fim da linha e não tem jeito? Primeiro, ele está sendo processado pela OEA, aliás, ele está sendo investigado pela OEA, e o relatório final vai fazer com que ele seja minimamente punido por uma organização poderosa interamericana. Ele está sendo processado, né, no parlamento americano. Ele pode perder o seu visto americano, nunca mais entrar nos Estados Unidos, ser considerado persona não grata nos Estados Unidos. E o pior, ele agora está sendo processado na Justiça Criminal dos Estados Unidos, só pelo presidente Bolsonaro, o dono do presidente Donald Trump, que é um dos homens mais ricos do mundo. Você imagina o que tem de dinheiro esse Trump para gastar com advogado. O Trump está acostumado a brigar, gente, na casa dos bilhões de dólares
de gastar com advogado nos tribunais americanos. Aonde o Alexandre de Moraes vai arrumar dinheiro para se defender nos Estados Unidos? Isso aqui é um ponto. E outra coisa, como é que ele vai lá para se defender? Vai correr lá a revelia e a indenização que o Trump está pedindo. Daqui a pouco nós estamos investigando aqui, estamos procurando saber os bilhões de dólares que o Trump está pedindo de indenização. Não só ele, mas o dono do Rumble e o pior, gente, o dono do X, dono da Tesla, o dono da SpaceX, o homem mais rico do mundo, bilionário, Elon Musk, também vai entrar com processo civil criminal. Gente, acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses berros que ele está dando, que vai prender o Bolsonaro, aceitando, né, o sistema, o PGR do Lula, isso aí, gente, é o berro final. Isso não vai dar em nada. Escuta o que eu estou te falando, é só barulho. E detalhe, há quem diga que a única maneira do poderoso da toga escapar das mãos da América, dos Estados Unidos da América, caso seja condenado e o pedido de extradição seja feito, é claro que se o Lula permanecer do poder, isso não vai acontecer. Mas se o Bolsonaro entrar lá, meu irmão, vocês lembram que o Bolsonaro mandou o Batiste, um dos maiores narcotraficantes procurado pela polícia, pela Interpol e pela polícia italiana? Lembra que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal atrás dele, mandou ele para ele cumprir prisão na Itália, e o PT ficou louco? Porque no governo do PT, o Batiste estava tendo asilo político aqui no Brasil. Vocês lembram disso? E o Bolsonaro inverteu. Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer país do mundo que tenha acordo de extradição de criminoso com os Estados Unidos, que o Xandão botar o pé, ele vai ser mandado para lá para cumprir cana, meu irmão. E o que você acha que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2027, quando o presidente Bolsonaro se assentar à cadeira da presidência da República de novo? Fala para mim o que você acha que vai acontecer. Nesse interim, o Xandão condenado nos Estados Unidos. O Batiste ficou aqui, o Bolsonaro tolerou um dos bandidos mais procurados da história da Itália, que enquanto a Dilma, o Temer, essa turma estava no poder, se refugiava aqui no Brasil. Bolsonaro senta na cadeira da presidência da República e manda ele para cumprir pena na Itália. O que você acha que vai acontecer? Você não acha que o Bolsonaro também vai extraditar o Xandão? É o que eu falo. A vida é uma roda gigante, senhor ministro. Um dia nós estamos aqui, outro dia nós estamos aqui, e como diria um amigo, o mundo não gira, o mundo capota. A única chance do Xandão escapar dessa tragédia que pode acontecer na vida dele é se exilando em países comunistas. O todo-poderoso Xandão, ministro do Supremo brasileiro, protagonista de perseguições sem precedentes contra conservadores no Brasil, preste bem atenção nisso, ou seja, ele é o protagonista da perseguição sem precedentes contra conservadores no Brasil, pode finalmente enfrentar a justiça, mas não no Brasil. É aqui que a cabeça deles estão bugando. Aqui no Brasil, no comando dessa cambada, impera o que nós chamamos de impunidade dos poderosos. Bom, segundo fontes ligadas ao próprio Itamaraty, já é sabido que o Xandão estaria correndo sérios riscos de prisão caso pisasse nos Estados Unidos da América, meu irmão. Isso daqui é uma realidade e eu conto para você os detalhes, tudo porque é o seguinte, segundo fontes ligadas, repito, ao Itamaraty brasileiro, Moraes estaria correndo sérios riscos de prisão nos Estados Unidos e o motivo seriam suas decisões arbitrárias de censura e perseguição política não passarem desapercebidas no exterior, e ele pode acabar enquadrado por violações de direitos humanos e abuso de poder, tá? E aí, sabido disso, qual é a única forma que ele tem, inclusive, de se safar da justiça norte-americana, que, repito para você, lá não é Brasil não, gente. Lá não é Brasil. E detalhe, para pagar advogado lá vai ter que pagar em dólar. E o pior de tudo,
Ele está sendo processado pelo dono do Rumble, que é uma plataforma parecida com o YouTube, poderosa e bilionária nos Estados Unidos, pelo Trump, que é o homem mais poderoso do mundo, e pelo Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Gente, o que você acha? Pela lógica, eu já falei para você, caso o presidente Bolsonaro ganhe, e ninguém tira essa eleição do Bolsonaro mais, ninguém tira essa eleição da direita no Brasil, podem fazer o que quiser. Ao exemplo do Battisti, repito para você, o narcotraficante mais procurado e perigoso da Itália, que foi extraditado para a Itália a mando do presidente Bolsonaro, porque foi condenado fora do país. O que você acha que vai acontecer? O Xandão sendo condenado nos Estados Unidos com ordem expedida de prisão lá, e o Bolsonaro na hora que ele sentar na cadeira de presidente. Para ele só resta uma saída. Porque se condenado por uma corte americana, Moraes terá poucas opções. Uma delas, fugir para Cuba ou para a Venezuela. O paraíso dos comunistas. É para lá que ele tem que mudar. É para lá que ele tem que mudar. E deixa eu falar uma coisa para você. Não tem que ficar triste, não. Ah, tô triste porque eu perdi o meu visto americano. Estou triste porque eu não posso sair mais do país e passear em Manhattan, em Nova York, no país da liberdade, com a minha esposa e com meus filhos. Não tem que ficar triste mesmo, não. Não tem. O senhor é o rei do encarceramento, o rei da ditadura. O senhor é o rei de arrancar redes sociais das pessoas do ar, de bloquear dinheiro, de perseguição, né? Poderia listar quantas coisas tenebrosas foram feitas pelo senhor aqui, que o senhor merece ser feliz em Cuba, na Venezuela, repito, paraíso dos comunistas. E pode ser a sua única saída, senhor ministro. Não seria surpresa se o ministro já tivesse articulando a sua fuga, considerando seu histórico de afinidade com as ditaduras de esquerda e sua cumplicidade com o regime petista. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Deveria estar sorrindo, não é? Deveria estar sorrindo, porque é muito fácil contemplar a liberdade, viajar para países de primeiro mundo, não é? Passear nos Estados Unidos, enquanto centenas e centenas de brasileiros estão presos na papuda, né? Que não tiveram direito amplo à sua defesa, que foram condenados, julgados, processados num processo tão rápido, mas tão rápido, que nem que os advogados quisessem, eles conseguiriam defender as suas vítimas. Quando alguns mais competentes e mais ágeis tentavam fazer a defesa, eram cerceados de acesso a autos do processo, num baita de um condenaço geral, um processo, uma canetada, uma acusação, uma prova, tá? Tudo único para condenar mais de 1000 pessoas. Isso é uma vergonha. Aí é fácil. Eu amo a liberdade, mas eu privo as pessoas. Eu amo a liberdade de expressão, falo o que eu quero. Meus amigos falam perdeu o mané. Meus amigos sobem em tribuna política sendo juízes, dizendo nós acabamos com o bolsonarismo. Não é? Chama as pessoas de bandido nos aeroportos. A liberdade de expressão ela é linda, desde que ela seja só para mim. A crítica à política é maravilhosa. Tuitar, aliás, vou trazer daqui a pouco, parece que ele perdeu a conta dele no X, hein? Não sei se foi banido ou se ele mesmo cancelou a conta dele. E essa é outra informação bomba também que eu vou trazer daqui a pouco, que o Xandão não tem mais sua conta ativa na plataforma do X. Enfim, gente, poderia falar tanta coisa aqui, mas uma coisa é certa: Deus é justo. Deus é justo. E esse país está debaixo de um tempo de que as pessoas não aguentam mais
e clamaram a Deus, uma força superior a todos nós, e que sim, nem adiantado, nem atrasado, porque Deus não chega atrasado, nem chega adiantado. No tempo certo. Quem vos fala? Mestre Dinho. Atenção, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 10 de março do ano de 2025. O Mestre Dinho. Irei aqui dar na sequência das notícias. Vamos lá. A fonte Conexão Política. Tema: empresa americana processa Alexandre de Moraes e acusa ministro de censura ilegal e autoritária. Plataforma diz que seguir ordem do STF colocaria em risco a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Por Carlos Magno. Publicado no dia 20 de fevereiro do ano de 2025. Precisamente às 12 horas e 11 minutos. A plataforma de vídeos e serviços em nuvem Rumble, em parceria com a Trump Media, companhia, grupo, etc., entrou com um processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, na Justiça dos Estados Unidos. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que Moraes tem um histórico preocupante de censura ilegal e autoritária e que acatar suas decisões representaria um grave risco à liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos da América. O Rumble argumenta que permitir que um juiz brasileiro imponha restrições a um usuário nos Estados Unidos da América viola a soberania nacional americana e os princípios democráticos fundamentais. Principais alegações do processo. Na ação judicial, o Rumble e a empresa de mídia de Trump defendem que as ordens de Moraes não apenas ferem a primeira emenda da Constituição americana, como também representam um abuso de jurisdição, pois tentam impor regras estrangeiras sobre uma plataforma sediada nos Estados Unidos da América, nem ditames nem ditames extraterritoriais, nem alcance judicial do exterior podem anular as liberdades protegidas pela Constituição e pela lei dos Estados Unidos da América, diz o documento. Ok? O processo menciona ainda que as decisões de Moraes são parte de um esforço de censura política, citando que as restrições impostas pelo ministro se referem a um usuário específico conhecido politicamente. Possivelmente uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou a seus aliados. Rumble desafia ordens do STF. O céu do Rumble afirmou que o processo contra Moraes é uma batalha
histórica pela liberdade de expressão na era digital. Ele já havia criticado publicamente um ministro em uma audiência no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, denunciando as práticas de censura no Brasil. Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, juntamente com Pavlovsky, reforçou a posição da empresa e desafiou diretamente Moraes, afirmando que não cumprirá suas ordens, pois elas são ilegais nos Estados Unidos. Estamos comprometidos em proteger a liberdade de expressão e não seremos intimados por censura autoritária, declarou o executivo. Meus amigos e minhas amigas patriotas, a situação desse sistema político atual é uma situação caótica e melancólica. Presta atenção, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui na fonte de conexão política. E aqui, eu quero aqui citar aqui, presta atenção. PL promove eventos sobre comunicação e liberdade com participação de Meta, X, TikTok, Google e outras. Conferência acontece nesta quinta-feira e sexta-feira, dia 21 e 21. Isso aqui já passou. E isso aconteceu, né? Aconteceu aqui, foi no dia 20 e 21 de fevereiro em Brasília, com Jair Bolsonaro, André Fernandes, Nicolas Ferreira e João Pedro Pugina estão entre os nomes confirmados. Portanto, isso aqui já passou. Vamos aqui, o mestre Dilma, eu estou aqui na fonte conexão política. Aqui na continuação, Tarcísio critica governo Lula e defende candidatura de Bolsonaro em 2026. Governador Paulista afirma que ex-presidente deve disputar a eleição e que país andou para trás com o PT, por Carlos Magna, 18 de fevereiro de 25 às 10 horas e 1 minuto, que foi publicado esse conteúdo do jornalista Carlos Magno. Carlos Magno. Portanto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano São Paulo, declarou nesta segunda-feira, foi no dia 17 do mês passado, que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro PL deve ser revertida para que o ex-presidente concorra nas eleições presidenciais de 2026. Segundo ele, Bolsonaro continua sendo a principal liderança da direita e a melhor opção para derrotar o governo do senhor, desse senhor aí, do Luiz Inácio Lula. Então é o seguinte, Tarcísio, ele defende, candidatura de Bolsonaro, e Bolsonaro vai ser o próximo presidente da República. Não tem como. Esse sistema político. Eu nem preciso citar nomes. Mas esse sistema político atual, caótico e melancólico, é uma covardia, é um desrespeito
contra a Constituição Federal do Brasil. Quem rasga a Constituição Federal e quem não segue, pode ser quem for, é um criminoso e precisa ser preso. Todos esses ditadores, todos eles. Eu vejo o seguinte, é um comentário do mestre Dinho. Nós estamos vivendo, então já no ano de 2025, o que nós podemos observar, que esses partidos, esse sistema político comunista, e principalmente agora que eles estão juntos com os terroristas, traficantes, esses comunistas, olha, sinceramente, é crime mais crime. Olha, isso aí, é claro que Trump, isso aí, ele já está sendo processado, etc., esse senhor lá do STF, certo? Então é o seguinte, não precisa falar muito desse senhor não, porque já é conhecido, certo? Eu que por mecidinho aqui, eu quero aqui encerrar esse assunto aqui, porque é o seguinte, essa live do juiz Oscar Aníbal Chapano, eu quero aqui, estou aqui anexando outros conteúdo e também do mestre Dinho, certo? Então o mestre Dinho aqui, com certeza, eu irei aqui encerrar, porém eu irei dar sequência, com outros conteúdos. Vamos lá! Segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Vamos a uma conversa muito importante hoje. É nítido, notório, que o mundo está em ebulição e nós falamos disso o tempo todo. Existem pessoas que só se preocupam quando o assunto é o nosso ex-presidente, ainda presidente, Jair Messias Bolsonaro. Alguns comentam que se não é para falar dele, outros assuntos não interessam. E esse é o grande erro da maioria da população brasileira, que anteriormente diziam que não gostavam de falar de política. E hoje nós vemos o que tudo isso significou. O mesmo erro comete quem não se importa com o que acontece lá fora. E por que eu digo isso? Porque tudo que acontece lá fora interfere aqui dentro. Hoje o mundo é globalizado. Qualquer situação difícil lá fora interfere no mercado econômico brasileiro. Nós pagamos o preço. Assim como quando acontece algo de errado aqui, lá fora também o efeito é sentido. E é como dizia o Jair Messias Bolsonaro, né? Não deixem eles voltarem, porque se voltarem vai ser difícil para tirar. E nós sabemos o porquê. E nós estamos vendo hoje, porque nós deixamos ele voltar. Sim, não importa o que aconteceu em outubro de 2022, os resultados, as máquinas, isso não interessa. Porque tudo aquilo aconteceu por culpa nossa que não soubemos, por décadas, escolher nossos representantes. Homens de fibra, homens de verdade, que honram as calças que vestem. E não pessoas que se vendem por migalhas para se perpetuar no poder. Como ministros, não, como presidentes de Senado, por exemplo, e da Câmara dos Deputados. Porque todos eles estão na boa, estão vivendo o vidão que pediu a Deus. Mas garanto que não foi Deus que compactuou com a riqueza dessas pessoas que só pensam no próprio umbigo. Então, quando o mito dizia, não deixem voltar, era por isso. Hoje nós estamos vendo o aparelhamento no Exército Brasileiro. E nós vamos falar disso já já. Aparelhamento no Judiciário. Não precisamos nem explicar, porque estamos assistindo. Saiu da primeira instância
onde realmente os julgamentos, as decisões judiciais são feitos na base da unha, onde tudo realmente é investigado, discutido, debatido por advogados com direito amplo à defesa para os acusados, né? Partiu dali, a partir do momento que vai para o Superior Tribunal de Justiça, né? Supremo, esquecem, porque tudo está aparelhado. São pessoas colocadas a dedo nessas posições para fazerem acontecer aquilo que eles querem que aconteça. E quando eu falo eles, é um grupo de pessoas que querem se perpetuar no poder aqui no Brasil. Ora, além disso, vemos aí o aparelhamento nas universidades. Dá para contar na palma de uma mão quais universidades ainda tentam praticar o bom exercício do ensinamento. A grande maioria das universidades são universidades militantes, que estão lá sim para praticar a militância de esquerda. E por isso tanto jovens quando saem formados deixam a desejar. Não conseguem sequer disputar cara a cara um cargo com alguém que realmente se prestou a estudar de verdade, né, deixando de lado causas ideológicas. É isso que está acontecendo no Brasil de hoje. Por isso é difícil a reversão, por isso é difícil mudar. E ainda existe uma outra causa, que é quando o atual governo tenta também, de alguma maneira, aparelhar as religiões. Tenta, de alguma maneira, influenciar nos grandes líderes religiosos, e não vou entrar no detalhe de quem é certo, quem é errado, quem é bom, quem não é bom, porque todos são líderes que representam suas igrejas, e claro, esse governo tenta influenciar também. Por isso, a luta é árdua, é difícil. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso país, sob o comando do Luiz, né, adotou agora a ideologia racial em suas fileiras militares. Isso se deve a uma decisão da Justiça Federal, após uma ação civil pública, né, movida pelo Ministério Público Federal, e pela qual, vejam só, as escolas militares terão que destinar 60% de suas vagas a alunos com deficiência, quilombolas e jovens que tenham concluído o ensino fundamental em escolas públicas. Simples assim. Então, cumprir essas três exigências, eles vão cobrir em até 60% as vagas nas escolas cívico-militares. Esse último grupo, que eu citei agora, que é, deixa eu ver aqui, o ensino fundamental em escolas públicas, esse grupo deve incluir aí vagas destinadas a negros, indígenas e pardos. Então, quando você entra nessa esfera de cotas para ocupar vagas numa escola que nós sabemos que até então prima pela qualidade, né, é sinal de que o que vem por aí é para estragar, para destruir. Porque capacidade e qualidade não tem cor de pele, não tem gênero, não tem cota alguma. O que tem é a capacidade de cada um chegar aonde quer. Tanto é que estamos cheios de pessoas qualificadas, ocupando cargos até de CEOs, de raças diferentes, gêneros diferentes. Ou seja, não é necessário cotas para se chegar aonde quer. Basta ter força de vontade e estudar. Então, a questão do mérito, a meritocracia, acaba sendo deixada de lado em favor da romantização do exército brasileiro com base na cor da pele ou na classe social. Para começar o processo, basta perceber-se como negro, afro ou mestiço. Isto servirá para degradar o funcionamento das Forças Armadas. E quem explica isso é Javier Bonilla,
que é um colunista de revistas estrangeiras de defesa e aviação em todo o mundo, né? E que deu uma entrevista para o site Panam Post, ok? É um site muito bom lá do Panamá. Muito bem. É inevitável que surjam paralelos entre a situação dos militares brasileiros e o que aconteceu com os militares dos Estados Unidos no governo anterior de Joe Biden. Por quê? A ideologia woke se infiltrou no programa a tal ponto que ele acabou sendo classificado como fraco em um relatório preparado pela Heritage Foundation. E devido a quê? Devido a razões como prioridades mal definidas ou disciplina extremamente pobre na execução do programa. Então, quando a gente olha uma fundação dizendo que o exército americano é fraco por esses motivos, imagina o exército brasileiro. Mas a obrigatoriedade das escolas militares brasileiras de cumprir esta lei de cotas esbarra em um contexto mais hostil, que vai da Justiça Federal, passando pelo Ministério Público até a polícia. A institucionalidade no Brasil está em dúvida. Mas além disso, as Forças Armadas também estão sendo atacadas em nível orçamentário. Eles recebem um orçamento anual fictício. E então, contingências são feitas ao longo do ano para manter os trabalhos. Ora, é óbvio, nós vemos perfeitamente que as nossas Forças Armadas têm um investimento abaixo do mínimo desejado para se chamar de Forças Armadas, né? O investimento em nossas armas é muito menor que países como Colômbia, por exemplo. Isso não é aceitável para um país do tamanho do Brasil. Agora, para o especialista em cobertura militar, né, tudo isso não passa de uma política de introdução da sexualidade, da etnicidade na Força Aérea e na Marinha do Brasil, para usar o vitimismo e o igualitarismo barato para conquistar pessoas que hoje, de repente, nem pensam em serem militares. Ou seja, estamos caminhando para uma intenção de desmantelamento das Forças Armadas, da polícia, como aconteceu na Venezuela, quando Hugo Chávez tomou o poder. Agora, quem pode explicar isto para uma pessoa que não gosta de acompanhar política, não gosta de acompanhar assuntos externos? Fica difícil, mas é o que está acontecendo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, hoje o que virou também assunto foi o ataque hacker contra a rede X de Elon Musk. Todos que usam o X, antigo Twitter, né, sabem que a ferramenta passou por instabilidade durante o dia todo, saindo do ar várias vezes, né? E para quem está se perguntando por que o X estava fora do ar, a resposta é que ele estava sob ataque da Dark Storm Team. Dark Storm Team, que assumiu ter praticado o ataque que causou 3 grandes interrupções somente hoje. As interrupções que começaram nas primeiras horas de hoje afetaram usuários no mundo todo. E o próprio Elon Musk foi à plataforma para dar suas primeiras opiniões sobre as interrupções. E especulou que um grupo grande, coordenado, ou até mesmo um país, poderiam ser responsáveis pelo ataque. Houve e ainda há um ataque cibernético massivo contra o X. Somos atacados todos os dias, mas isso foi feito com muitos recursos. Ou um grupo grande e coordenado, ou um país está envolvido nisto. Estamos rastreando, completou e postou Elon Musk. Ora, os engenheiros da X estão aí tomando medidas para resolver e proteger o serviço, enquanto os invasores estão encontrando novas maneiras de contornar as defesas e derrubar a popular rede social, né, que é a principal rede social em política. É óbvio que pode sim ser uma ação de algum país,
para travar a plataforma de Elon Musk, já que por conta dele, o mundo está assistindo o desmonte de talvez o maior ataque de corrupção contra a população norte-americana. Por conta do DOGE, o Departamento de Eficiência liderado aí pelo Elon Musk, as torneiras financeiras foram fechadas para inúmeras organizações. E até órgãos oficiais dos Estados Unidos, como o Pentágono, Federal Reserve e Departamento de Saúde, estão sendo investigados para entenderem como se praticou o desvio de bilhões de dólares para causar, como se diz, danos nada associado com as causas republicanas, por exemplo, né? Principalmente para os pagadores de impostos. Claro que retaliações viriam, e quem sabe o ataque hacker contra a plataforma X não seja um exemplo disto. É evidente, está todo mundo com raiva, todo mundo bronqueado com o Elon Musk, todo mundo bronqueado com Donald Trump, dizendo que ele vai acabar destruindo os Estados Unidos e que a América vai entrar em colapso econômico. Todo mundo sabe que para você... Obrigado pela moto, né? Todo mundo sabe que para você criar uma vacina, um antídoto, você tem que usar o próprio veneno para poder resolver a situação. Então, o Donald Trump está sim desmontando esse esquema todo que mexe no mercado financeiro, causa estragos, mas para poder melhorar a situação posteriormente, tornar os Estados Unidos grande novamente, porque atualmente o país se tornou uma berinjela, digamos assim, nas mãos de Joe Biden. Veja só o que aconteceu, uma revelação bombástica estourou hoje, mostrando que a presidência de Joe Biden pode ser totalmente ilegítima, já que o escândalo da AutoPen, ou da caneta automática, expõe o governo paralelo. Uma investigação da Heritage Foundation revela que quase todos os documentos assinados durante a presidência de Joe Biden usavam caneta automática, levantando questões sobre sua conscientização e controle. O único documento confirmado com a assinatura real de Joe Biden foi sua retirada da corrida presidencial em 2024. O procurador-geral de Missouri, Andrew Bailey, escreveu uma carta exigindo uma investigação do Departamento de Justiça sobre a capacidade mental de Joe Biden e a potencial exploração de seu declínio cognitivo por funcionários não eleitos. Se comprovadas essas acusações, os decretos executivos, perdões e ações oficiais de Joe Biden podem ser constitucionalmente nulos, marcando um dos maiores escândalos políticos da história dos Estados Unidos, além desta do DOGE de Elon Musk, que está descobrindo corrupção a rodo. Agora, de acordo com a 25ª emenda da Constituição americana, sua incapacidade de tomar decisões, no caso o Joe Biden tomar decisões, deveria significar uma sucessão de poder. Ele tinha que ter sido afastado. Inclusive, Kamala Harris já foi acusada de ter acobertado a debilidade mental de Joe Biden. Ao invés disso, parece que funcionários e oficiais da administração Biden podem ter explorado a incapacidade dele para que pudessem emitir ordens sem um presidente responsável e de mente sã, aprovando as leis, os decretos, com a tal caneta automática, disse aí o procurador-geral de Missouri. Essa revelação não apenas confirma as suspeitas de longa data sobre a incapacidade mental de Biden, mas também levanta questões alarmantes sobre quem realmente estava governando o país durante seu mandato. Dizem até que tem o dedo de Barack Obama. O uso da caneta automática não é uma novidade na política. Datado aí desde a década de 1950, o dispositivo tem sido empregado por presidentes para assinar documentos quando eles estão fisicamente indisponíveis.
Em 2013, por exemplo, Barack Obama se tornou o primeiro presidente a assinar um projeto de lei usando a caneta automática, enquanto estava de férias no Havaí. No entanto, a confiança do governo de Joe Biden na caneta automática não tem precedentes e levanta sérias preocupações legais e éticas. Tanto é que o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, revelou anteriormente que Joe Biden não se lembrava de ter assinado uma ordem executiva interrompendo as exportações de GNL, um lapso que agora faz sentido à luz das revelações da AutoPen, ou da caneta automática. A questão permanece: quem estava comandando a caneta automática? E Joe Biden sabia o que estava sendo assinado? Quem estava por detrás disso? Se as alegações forem verdadeiras, as consequências serão assustadoras. Cada ordem executiva, perdão e ação oficial tomada em nome de Joe Biden pode ser, então, nula, canceladas, criando um atoleiro legal e político diferente de tudo que a nação já viu antes. Isso não é apenas um escândalo, é uma crise constitucional que ameaça a própria fundação da democracia americana. Mas na medida em que a verdade vem à tona, fica claro que a presidência de Joe Biden não foi apenas um fracasso, mas foi mesmo uma fraude. Então, meus amigos, prestem atenção no que está acontecendo. É muita coisa ruim ao mesmo tempo. Brigas tarifárias entre as potências mundiais. China, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Europa, todos tentando tramar essa guerra de tarifas. Situação desse conflito interminável da Rússia com a Ucrânia. Essa situação agora do desmonte de corrupção dentro do governo dos Estados Unidos. Esse assunto de hoje da AutoPen. A situação no Brasil. A situação Estados Unidos versus Suprema Corte do Brasil. É muita coisa ruim que fatalmente vai afetar a vida de todos, por mais que estejamos seguros e tranquilos com o modo de vida que estejamos levando. Pai, o que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário. E eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim, a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura no Brasil. Não vamos ser negativistas. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata, corrupto, que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Uhum. Aí o que aconteceu? Inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder,
o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Imediatamente o Supremo Tribunal Federal, que vinha até então aprovando os atos da Lava trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Meu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, sem esperança vão chorando. Ele é o Senhor da ceifa, que está a me amparar. Nele vou me alegrar. Está chamando, vou das bênçãos desfrutar. É o Senhor da ceifa que está a me amparar. Nele vou me alegrar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, teu imenso amor, e quando acontecer, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, a chamar. Jesus está
busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Na verdade, o que eu enfrentei, quando tudo parecia chegado ao fim, com o Senhor Jesus eu encontrei, e Ele estendeu sua mão para mim. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. O mundo é belo e farto de ilusão, abrigo e paz no coração, só com Jesus tenho um motivo de explicar minha emoção. Maravilhoso é pertencer a Jesus. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Sou um justo justificado em Jesus, sendo a razão do grande livramento. Feliz estou, me alegro em sua luz, com a certeza que em meu pensamento está. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.